Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para mais um dos nossos vídeos com uma leitura de cartas. Esse que é o nosso segundo vídeo de hoje, né? A galera que já faz parte do canal aqui, então tá tendo a sua segunda oportunidade para quem está chegando agora, então sejam todos muito bem-vindos. Aproveita, faz a sua inscrição, ativa as notificações e deixa o like também no vídeo, tá? Aí é a nossa energia de troca. Você vem aqui ganhar a sua leitura, eu te peço o like em troca, para a gente poder levar os vídeos a mais pessoas, tá? Então, vamos dar uma olhada na mesa, vamos ver qual é o nosso assunto desse segundo vídeo de hoje no canal. Temos aqui uma leitura de baralho cigano, puramente dessa vez, então, 2 decks, você vai escolher aí o seu. Aqui tudo azul, aqui tudo verde, né? Então, um baralho de fundo azul aqui na esquerda com uma pedrinha lápis lazuli. E aqui um baralho de fundo verde com uma pedra jade. Vai escolhendo aí desde já, ver qual é o baralho com a pedra que chama mais a sua atenção para você poder ganhar a sua mensagem. E qual é o nosso assunto a ser tratado aqui? De que forma ele ou ela faz parte do meu destino? Então a gente vai responder isso para você mostrando duas situações. Primeira, do que vocês precisam tratar juntos, né? Então, por que um encontrou o outro? Por que a vida proporcionou esse encontro? Qual é a lição? Qual é o aprendizado, né? Então, do que vocês têm que tratar juntos e do que vocês têm que desfrutar juntos, né? As situações que vocês precisam aproveitar fazendo valer uma experiência afetiva. Então, a gente vai responder essas duas questões dentro da ideia de como a outra pessoa participa do seu destino, tá? Então, vamos começar a nossa leitura. Eu pego primeiro o baralho da esquerda. Se for a sua escolha, já fica aí direto comigo. Se você optar pela direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu coloco a informação de tempo. Aí você avança, vai lá direto para onde começa a sua mensagem. Combinado? Então vamos nessa. Vamos dar uma olhada, tirando aqui a pedrinha, lápis lazuli, de que forma ele ou ela participa do seu destino. Baralhando as cartas aqui. Fazendo um corte no monte e a gente vai abrir 6 cartas, tá? Uma leitura aqui bem padrão mesmo, de baralho cigano, para a gente tratar disso. Então, duas linhas de uma leitura horizontal aqui, olhando para as cartas. Na linha de cima, a gente vai falar sobre do que vocês precisam tratar juntos, qual é o aprendizado, de repente, que uma relação proporciona, o que você tem a ensinar e a aprender, né, com a pessoa de quem você gosta. E aqui na linha de baixo, então, do que vocês precisam desfrutar juntos, aproveitar, fazer valer uma experiência afetiva, tá? Então, digamos assim, na linha de cima tem mais a ver com as responsabilidades a dois, né, com os deveres, e aqui com os direitos, com as coisas boas, com aquilo que precisa fluir mais entre vocês, tá? Vamos abrir aqui então para a gente conversar. Vou abrir primeiro todas as cartas, aí a gente começa a fazer a leitura. Então, olha só, na linha de cima nós temos o jardim, os ratos e os pássaros, mostrando do que vocês precisam tratar juntos, né? De que maneira a outra pessoa participa do seu destino. Na verdade, de que maneira um participa do destino do outro, do caminho do outro, tá? Então, é muito importante nesse contexto a carta do rato que surgiu aqui, porque ela tem a ver com o quanto, às vezes, a vida nos coloca para baixo, as situações que nos prejudicam, que nos fazem mal, e aí, mesmo dentro do relacionamento, tá? Então, é parte do que vocês precisam aqui tratar juntos, não deixar o outro tombar por essa energia, por essa circunstância que acaba sendo prejudicial, que atrapalha e que pode marcar de uma forma significativa a sequência do que ambos têm para viver juntos, com a carta aqui do jardim, que fala sobre onde nós lançamos as nossas sementes para poder colher os frutos. A carta do jardim, do baralho cigano, tem muito a ver com essa ideia de ação e reação, de causa e efeito em tudo o que a gente vive, que mostra também muito a ideia do karma, que pode estar contido porque karma é causa e efeito, né? Tudo isso gera karma para a gente. Então, essas cartas aqui juntas, né, mostram o quanto um participa da vida do outro no sentido de não deixar, de repente,
as decisões erradas fazerem parte do que vocês precisam viver juntos, tá? Então é aquele negócio assim, o outro vai fazer besteira, de repente não está percebendo, você percebe, então você precisando ali interceder, né? Chamar a atenção, olha, não vai por aí, não faz isso, não vai ser legal. Ou de repente você indo por um caminho meio torto da vida, e aí sem se dar conta disso, tá? Algumas vezes pode ser uma decisão consciente, pode ser uma coisa que você até já alcança as consequências, mas você quer fazer. Beleza, aí é o livre-arbítrio também. Mas quando isso não é consciente, então pode acontecer de a outra pessoa se dar conta de que você vai dar um passo em falso, de que você não vai tomar a sua melhor decisão, não vai fazer a sua melhor escolha, e aí, né, a pessoa que está ao seu lado é que tem mais da lucidez para te alertar. Então, um contribuindo com o outro nesse aspecto, ajudando nas escolhas a serem feitas, nas decisões a serem tomadas, né, para que as melhores sementes sejam lançadas e os melhores frutos sejam colhidos. Porque se não for assim, essa carta do rato vai ali contaminar a energia do que tem para florescer no jardim, vai fazer com que maus resultados aconteçam, com que prejuízos ocorram, e é uma circunstância que a gente vê aqui que pode ser evitada. Então, um precisando ensinar mais de repente dessa percepção de vida ao outro, né? Vocês precisam tratar disso juntos, precisa fazer parte da conversa entre vocês, um tem a proporcionar isso ao outro, pela sua visão de vida, o que você tem a proporcionar e vice-versa, né? A bagagem também que a pessoa que está ao seu lado ou com quem você pretende conviver tem a te passar, tá? E a carta dos pássaros que está aqui também, que fala muito sobre, dentro desse contexto, dessa leitura, sobre paciência. Um precisando levar um pouco mais dessa energia para o outro. Então, se você se considera uma pessoa impaciente, ou se você lida com ele ou com ela sendo a outra pessoa, né, alguém impaciente, então, assim, de alguma forma, isso daqui precisando ser tratado, até mesmo no trato direto. Um precisando ter mais paciência com o outro, mais compreensão, um entendendo mais o tempo do outro para viver cada coisa. Porque mesmo que a gente tenha uma sintonia muito forte com alguém, existem as diferenças, tá? Nada vai ser totalmente sincrônico aí, né? Não vai ser a sincronia rolando o tempo todo do que ambos querem fazer, os dois no mesmo momento de vida, na mesma energia em relação às mesmas ideias, tá? Então, isso vai fazer com que a paciência precise fazer parte do que vocês têm para viver juntos. Isso precisa ser tratado, né? Então, de repente, é uma energia que está faltando e o baralho está mostrando, olha, é necessário haver mais desse ingrediente, tá? Para vocês poderem se harmonizar melhor, para não ficar até mesmo a sensação do desgaste que a carta dos ratos também comunica para nós, tá? Muitos desgastes, muitos problemas a dois que podem surgir pela falta de paciência de um com o outro, né? Pela intolerância, muitas vezes, não tolerar as ideias que são diferentes das suas, né? Ou a outra pessoa não tolerando as suas ideias se forem diferentes das ideias dele ou dela, tá? Então isso também precisa ser trabalhado. Situações aqui na parte de cima, então, né? Das quais vocês precisam tratar juntos, para que um ajude a cuidar do caminho do outro, e assim vocês tenham realmente a possibilidade, né, de crescer, de enriquecer a experiência de vida, um fluindo ao lado do outro, tá? Fazendo valer realmente o aprendizado, a parte do aprendizado proporcionado pela relação, né? Então, como eu falei, na linha de cima, mais os deveres, as responsabilidades, aquilo que vem, na verdade, que o baralho vem nos chamar mais a atenção para o que a gente precisa enxergar, né? Então, digamos assim, a parte mais chatinha das coisas, né? Porque relacionamento não é só maravilha. Tem os altos e baixos, tem as coisas que a gente não aceita muito bem no outro, né? Mas se a gente gosta, a gente tem que saber ter uma visão diferente sobre isso, né? Muitas vezes é simplesmente perceber um ângulo diferente para avaliar as coisas e como tudo pode se adequar, tá? Então essa linha de cima falou bastante disso. A linha de baixo agora, que vem falar agora sim, né? A parte mais leve da leitura, mostrando as situações das quais vocês podem e devem desfrutar juntos, né? O que o relacionamento proporciona em termos de bem-estar, tá? E aí vem a mulher, vem os caminhos e vem os lírios. Então, primeira carta da mulher ali, que traz, é uma carta pessoal, mas traz bastante da característica da emoção. Então, fluir a emoção entre vocês, o aspecto mais emocional de
expressão dos sentimentos, de mais entrega afetiva, do sentir mesmo, né? Não ficar tudo precisando levar para o racional, como vai ser feito, de que jeito vai fazer, que hora vai acontecer, né? É o sentir, uma coisa assim mais intuitiva e mais fluida, tá? Então isso daqui está sendo mostrado que precisa ser desfrutado entre vocês. É necessário criar um espaço, é necessário aproveitar essa energia que o baralho está mostrando que existe entre vocês, né? De uma entrega emocional, do espaço aberto para se comunicar os sentimentos, para a expressão afetiva, para a demonstração de afeto, né? Então, juntos vocês têm muito para poder promover essa situação que é benéfica a ambos, tá? Ainda nós temos aqui a carta dos caminhos. A carta dos caminhos, nesse contexto aqui nosso, do que vocês precisam desfrutar juntos, das coisas boas a dois, é uma carta que mostra assim, que não importa o que você vai fazer na vida, o que a outra pessoa vai fazer na vida, né? Vale a companhia, sabe? Então é aquele negócio mais ou menos assim, não importa onde eu vou, desde que a companhia seja boa, desde que ao meu lado esteja quem eu sinto que precisa estar, né? Então é uma carta que fala de possibilidades de caminhada, de trajetórias, né? Mostra caminhos abertos aqui, né? É uma carta que por si só vai falar sobre dúvidas, né? Escolhas a serem feitas, opções, mas também caminhos abertos. Porque a gente está falando de situações que vocês precisam desfrutar juntos, do que é positivo a dois, tá? Então, possibilidades. Então, assim, é não ficar com tanta preocupação de a gente tem que fazer tal coisa, porque se a gente não fizer e for fazer outra, vai atrapalhar o relacionamento. Não, vai dar certo de uma forma ou de outra, tá? Desde que juntos vocês consigam tratar do que foi mostrado aqui acima, principalmente a parte aqui da paciência e da compreensão. Se um desenvolver em relação ao outro essa vibração aqui, né, de entender cada coisa no seu tempo, de ser mais paciente, mais tolerante, então é perfeitamente possível aproveitar as oportunidades a dois em qual caminho for, tá? Então essa carta está mostrando isso, já combinando ali com a parte de cima. E a gente tem ainda os lírios, que é a carta da paz, da tranquilidade, da harmonização, né? Então uma vibração aqui que vocês podem construir juntos, da qual vocês podem desfrutar, né? Cada um dando o seu melhor, a carta das virtudes também. Isso mostra que no relacionamento, de repente, ambos têm a oportunidade de descobrir mais de si, mais das próprias virtudes, mais do que você pode fazer de bom e também a outra pessoa, mais do que ele ou ela pode fazer de bom, porque é algo que se manifesta entre vocês. É uma descoberta a dois aí, né? E relacionamento proporciona muito esse tipo de coisa. Porque sozinhos nós funcionamos de um jeito, a nossa cabeça opera de um jeito, né? O nosso mental, quando a gente está com alguém, é outra coisa. Tá? Aí a nossa vida se organiza de outra forma, existe uma troca de energia que sozinhos nós não experimentamos, então é muito natural que os nossos potenciais também sejam descobertos dentro de um relacionamento. O nosso melhor, né? O que nós de fato temos a oferecer, as nossas virtudes. Então, isso está aqui entre vocês, né? E também é algo que vocês precisam aí aproveitar, né, fazer valer, certo? Para que a experiência afetiva realmente ganhe mais cor, mais sentido. Então, nós vimos aqui nessas cartas que foram abertas, né, de que maneira, de que forma a outra pessoa faz parte do seu destino e vice-versa, né? Porque, assim, é o que vale para você e o que vale para outra pessoa também. Situações das quais vocês precisam tratar juntos, né? O que envolve mais o dever e a responsabilidade de um com o outro, e as situações que vocês têm a aproveitar, a desfrutar juntos, o lado mais positivo da relação. Na verdade, tudo isso é positivo, né? Porque a gente está aqui olhando para tudo de uma maneira como acrescenta, tá? Mas eu busquei separar um pouquinho dessa forma, só para a gente entender, né, o que o relacionamento proporciona em termos de aprendizado, de desafios e também dentro dos momentos leves, dentro dos ganhos emocionais, o que a gente vai encontrar ao lado de alguém, tá? Então fechamos assim a sua leitura. Vamos nessa agora, seguindo aqui, trazendo agora a outra opção da mesa, o baralho verde aí com a pedrinha jade. Você que fez então essa escolha, vamos lá. De que forma
ele ou ela faz parte do meu destino, né? Então a pessoa de quem você gosta, quem você vai mentalizar aí, como esse alguém participa da sua vida e vice-versa, como você participa também da vida dele ou dela, né? E aí eu já vou mostrar para você como é que a gente vai separar aqui na mesa para tratar desse assunto. Então aqui é o seguinte, embaralhei, cortei, serão 6 cartas na mesa, dispostas em 2 linhas, uma leitura então aqui na horizontal, e aí a gente vai ter assim, na linha de cima, né, eu expliquei para o pessoal que escolheu as cartas da esquerda e explico aqui também igualzinho, afinal a minha orientação lá no início foi para você avançar o vídeo para chegar direto na sua mensagem, então você precisa saber também direitinho aqui como vai funcionar. Na linha de cima eu vou falar sobre o que vocês precisam tratar juntos, mais dos deveres e responsabilidades a dois e também o que o relacionamento proporciona a ambos em termos de bagagem, né? Qual é o ganho disso, considerando as situações que vocês precisam tratar, de repente o que vem no karma de cada um e que vai, né, vir à tona quando vocês se relacionam. Então está aqui na linha de cima. Na parte de baixo, a parte mais leve da leitura. Situações das quais vocês precisam desfrutar juntos, né? Então o aspecto mais positivo, aquilo que flui mais a dois, tá? Então vamos ver. Abrindo as cartas aqui. Vou abrir todas primeiro e aí a gente começa a interpretar. Então, lá na parte de cima, né, falando sobre o que vocês precisam tratar juntos, né, o que envolvem as responsabilidades a dois. Ali veio a aliança, os ratos e a raposa. A carta dos ratos veio também aqui nessa linha, acredito até que nessa mesma posição, para quem escolheu o baralho da esquerda. Então, quando isso acontece, é a energia da mesa, né? É porque realmente algumas coisas todo mundo precisa ouvir, independente da escolha de cartas, tá? Então, vamos lá. Do que vocês precisam tratar juntos, quais são os deveres, as responsabilidades afetivas de um com o outro, né? Então, como que a gente consegue colocar isso em palavras olhando para essas cartas aqui? Aliança, ratos e raposa. Nós temos, olha só, gente, aliança ao lado dos ratos, né? Mostrando que, de repente, há uma sensação que você pode ter, ou que a outra pessoa pode ter, de pessimismo em relação à vida a dois. Muito disso acontece em função de uma experiência negativa do passado, um relacionamento que já não deu certo, onde você sofreu, onde a outra pessoa sofreu, né? Então já fica aquela coisa, ah, tudo bem, a gente está aqui, está se relacionando, mas eu já sei onde vai dar, não vai dar muito certo, né? A gente está junto porque, enfim, sabe aquela pessoa que vai, às vezes, vivendo de uma forma meio mecânica, se apresentou a oportunidade, então tá bom, vamos lá, mas não bota tanta fé que vai ser feliz ali, né? Então, essa carta dos ratos vem trazer exatamente essa carga para o relacionamento, que é simbolizado pela carta aqui da aliança, né? Então, talvez você traga essa energia, você carrega essa energia aí, ou a outra pessoa, independente de quem tenha isso consigo. Então, o baralho está mostrando que juntos vocês podem tratar dessa situação, mostrando que é diferente, tá? Vocês juntos funcionam de uma forma que não é igual ao que já foi no seu passado ou no passado da outra pessoa. Então isso daqui tem muito a ver com mudança de crença em relação à vida. Não estou falando nada de crença referente a conceitos religiosos. Eu estou falando dos valores para viver, né? Então é uma coisa de a gente se colocar no agora, perceber o que a gente está se propondo a viver e fazer valer isso, tá? Então, juntos vocês precisam tratar disso. Por quê? Se você, de repente, carrega essa vibração e ignora, então você vai ter pouca chance de ser feliz, seja com quem estiver ao seu lado, tá? Porque está te faltando acreditar, né? Se for a pessoa de quem você gosta, quem você tem ao seu lado, ou com quem você pretende ter uma convivência, se a outra pessoa traz isso daqui, vai precisar ser tratado também, né? É necessário conversar a respeito, porque se não for tratado, gente, também vai ser difícil de você ser feliz ao lado dele ou ao lado dela, se a pessoa não coloca a energia para fazer acontecer com plenitude o que vocês têm para viver juntos, tá? Então, assim, é necessário mudar os valores, a visão de vida
para aproveitar melhor o relacionamento. Vocês precisam tratar disso juntos, né? E a raposa que está aqui, olha, que mostra um pouco daquela coisa de pé atrás, de desconfiança, de cautela, de dificuldade para se entregar. Isso também precisa ser tratado entre vocês, né? Aí, de novo, eu comento. Você precisa ver se essa raposa está falando sobre você ou sobre a pessoa que você está mentalizando aqui. Quem de vocês é que tem mais dessa característica? A dificuldade para se entregar, um medo, um receio, né? Não sentir segurança para viver o que a vida está apresentando a dois, tá? Isso, claro que está totalmente relacionado ao que eu estava falando aqui na aliança com os ratos, né? Então vocês precisam tratar muito bem disso daqui, né? Desenvolver uma nova visão do que estar ao lado de alguém, de como precisa ser uma relação afetiva, do que um tem a proporcionar ao outro e, assim, se lançar para viver, não ficar com medo de quebrar a cara o tempo todo, sabe? Porque senão, se a gente se apega nisso, fica difícil ser feliz em qualquer coisa, na verdade, né? Se ao invés de a gente acreditar e a gente ir lá e se propor a viver, a gente for simplesmente ficar sempre no meio termo, né? É assim, eu quero participar disso, mas eu também não vou com tudo. E ao mesmo tempo eu também não decido sair, então fica aquela coisa sempre no mais ou menos. E o mais ou menos não vai trazer a felicidade possível, tá? Então, essas características aqui entre vocês, o baralho está mostrando do que vocês precisam tratar, né? Mostra o porquê você está no caminho dele ou dela e o porquê de a outra pessoa também estar no caminho. Porque juntos é que vocês precisam lidar com tudo isso que foi falado aqui, tá? Um, de repente, tem a chave para a melhoria emocional do outro. Isso um relacionamento também é capaz de proporcionar. Quando a gente encontra a pessoa que faz sentido para nós, que de alguma forma marca a nossa experiência de vida, algumas chaves estão ali, né? Do que a gente tem a tratar com alguém, e aí é a pessoa que traz exatamente aquele ingrediente que a gente precisa para o nosso emocional, tá? Então, essas cartas falam assim sobre vocês. Então, a parte mais, como eu falei aqui nas cartas de cima, mais das responsabilidades a dois, do que precisa ser observado, né? Porque é só quando vocês tratam do que deve ser tratado que aí vocês conseguem desfrutar da parte boa da relação, que é o que a gente vai ver nas cartas de baixo agora, então. E aqui vem o cachorro, o caixão e a mulher. A mulher também veio, para quem escolheu o baralho da esquerda, também na linha de baixo. Então, mesmo comentário que eu fiz na carta do rato, quem escolheu a outra opção da mesa também teve o rato na parte de cima, também teve a mulher na parte de baixo. Então, aquele negócio, independente da escolha de cartas, a energia da mesa traz algumas informações que todo mundo precisa ouvir, que é importante para todo mundo, né? Então, falando aqui do que vocês têm a desfrutar juntos a partir do momento em que vocês conseguem tratar das dificuldades a dois, né? Aí vem o cachorro, que é a vibração da fidelidade, do companheirismo, de sentir realmente de forma plena a, a, a energia da convivência, de como é estar perto, de como é compartilhar a vida, de como é dividir momentos, né? Por quê? Aí vocês já conseguiram tratar de tudo isso daqui, né? Já foi possível desenvolver uma nova crença em relação a relacionamento, a ser feliz ao lado de alguém. Isso já facilitou uma entrega maior para viver as coisas a dois, né? E isso gera, então, mais cumplicidade, mais aproximação, mais vínculo afetivo, tá? E aí é o desejo maior de compartilhar a vida, de estar juntos, de participar de tudo juntos, o cachorro, certo? O caixão. Aí você pensa, ai meu Deus, o que a gente tem para desfrutar, as coisas boas entre nós, vem o caixão, como assim? Te explico. O caixão mostra vocês conseguindo transformar as coisas da vida, esquecer o passado. Então é assim, quando o que você está vivendo com alguém faz todo sentido, de modo a sua vida realmente ganhar um foco no presente. E aí não mais importarem as coisas do passado, que de repente estão pegando aí entre vocês nesse momento, por tudo que eu falei aqui na parte de cima, de repente de uma bagagem do passado, de um relacionamento que não deu certo, seja para você ou seja para outra pessoa, né? E uma ferida aberta em relação a isso, as marcas do passado que estão atrapalhando no presente. Quando vocês conseguem tratar disso, então pronto, já foi o passado, não importa mais. Aí vocês juntos estão aqui mais plenos e aí vem essa carta do caixão mostrando que vocês realmente conseguem virar uma página em relação ao que precisa ser deixado para trás, né?
Por quê? Como eu expliquei, a vida ganha o foco no presente. Então você vai ser feliz com o que está vivendo agora. E aí não importa mais o que já foi. Isso é muito positivo a dois, tá? E a carta da mulher, que vem falar aqui de um emocional mais presente entre vocês, mais entrega, mais demonstração de afeto, é o sentir de uma forma mais plena, que se desenvolve a partir do momento em que vocês de repente tratam juntos dessa condição que eu falei da raposa, de ficar com o pé atrás e muita desconfiança e fazer as coisas acontecerem pela metade, né? Deixar faltar a intensidade. Às vezes é um pecado isso, deixar faltar a intensidade. Por quê? A gente não consegue realmente sentir todo o potencial de uma relação. Se a gente não se propõe, porque fica o medo de sofrer, né? Então, quando você se entrega, quando você esquece de tudo que já foi, o que não deu certo, não interessa mais, é outro momento, é outra pessoa, você está aqui, não está mais no passado, então você consegue ter mais intensidade no viver, mais plenitude, e aí vocês juntos alcançam, então, tudo o que eu pude passar para vocês aqui nessas cartas de baixo, tá? Mas importante frisar, tudo isso só é alcançado se vocês tratarem juntos primeiro do que deve ser tratado. Senão, aqui, as lições de casa que não são praticadas ficam travando os benefícios da relação. Então, por isso que eu trouxe essa leitura nesse formato, mostrando de que forma a outra pessoa faz parte do seu destino e vice-versa, também de que forma você faz parte do destino dele ou dela. Um tem a proporcionar tudo isso ao outro, um tem a ganhar tudo isso com o outro, né? Um tem a ensinar todas essas coisas também ao outro, né? Então é preciso fazer valer tudo isso, mas não ignorando onde estão os problemas a dois, porque se for ignorado, então, como eu falei, aí o que deve ser tratado não é tratado e os benefícios a dois não são alcançados, e aí fica aquela coisa mais ou menos que vai derrapando até dar tudo errado, né? Então, muitas vezes é a gente saber como conduzir também o que acontece com a gente, né? Estando ao lado de alguém, se propondo a viver ao lado de alguém. Se não é esquecer tudo isso e viver sozinho mesmo, tá bom, né? Mas eu acho que não é o que vocês querem. Então, por isso eu tô aqui dando toda essa ajuda para você poder aproveitar melhor a sua oportunidade afetiva, o que você está vivendo ou desejando viver com a pessoa por quem você nutre o sentimento, né? E a gente tem que entender os caminhos aí para construir a nossa felicidade e olha, o baralho nos traz uma grande contribuição para isso, tá? Então eu vim compartilhar as ideias com vocês. Agradeço por terem participado então de mais um vídeo aqui do nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.